Desdobramento dessa operação da Polícia Federal, porque essa cascata ainda está atingindo algumas pessoas, né? O coronel do Exército, Bernardo Romão Correa Neto, foi preso pela Polícia Federal em Brasília depois de desembarcar de uma viagem aos Estados Unidos. Ele também era um dos alvos da operação da Polícia Federal, mas estava em Washington fazendo um curso ali no Colégio Interamericano de Defesa. O Bruno Silveira, o nosso repórter, vai trazer as informações ao vivo para a gente agora. O Exército acompanhou essa prisão. Como tudo aconteceu, hein, Bruno? Conte aí, bem-vindo. Oi, Evandro, uma boa tarde a você, aos colegas no estúdio, a quem está nos acompanhando. Como você bem adiantou, Correa Neto estava fazendo um curso nos Estados Unidos, uma missão oficial pelo Exército, quando houve essa operação Tempus Veritatis na última quinta-feira. Havia sido expedido pelo ministro Alexandre de Moraes um mandado de prisão preventiva contra, então, o coronel Bernardo Correa Neto. Mas como ele estava no exterior, esse mandado não foi cumprido. Por isso, a Polícia Federal comunicou ao Exército que prontamente se mobilizou para trazer o coronel de volta, então, abandonando essa missão oficial. Ele saiu dos Estados Unidos e chegou aqui em Brasília na madrugada do último domingo. Quando ele desembarcou aqui, ele foi recebido por agentes da Polícia Federal que cumpriram ali os procedimentos, para o cumprimento da prisão dele e também fizeram uma busca pessoal. Com o Correa Neto foram apreendidos 3 passaportes, inclusive um de uso diplomático e também o celular dele. Após essa prisão, ele foi entregue pela Polícia Federal à Polícia do Exército e ele ficou em custódia no Batalhão da Guarda Presidencial. Na mesma manhã de domingo, por volta das 11 horas da manhã, Correa Neto passou, então, por uma audiência de custódia e a prisão preventiva dele foi mantida, segundo o STF. Nessa investigação, nessa operação da Polícia Federal, a Tempus Veritatis, Correa Neto foi apontado como um homem de confiança de Mauro Cid. Segundo as investigações, o coronel, ele havia organizado uma reunião no dia 28 de novembro de 2022, onde ele havia selecionado apenas oficiais que faziam parte daquele curso de formação de forças especiais, os chamados Kids Pretos. Por conta disso, nessa investigação, o coronel Bernardo Correa Neto, ele está sendo apontado, então, o envolvimento dele por suposta participação nesse golpe de Estado. Como houve, então, essa audiência de custódia, ele segue preso lá no batalhão da Guarda Presidencial até, então, uma outra decisão. Lembrando que esse pedido havia sido feito a outros 2 alvos de mandado de prisão preventiva que foram presos na quinta-feira. Só faltava, então, o coronel que desembarcou aqui no domingo, na madrugada, foi escoltado, então, por agentes da Polícia Federal, encaminhado à Polícia do Exército e, segundo a Polícia Federal, o pedido pela prisão de Correa Neto foi justificado pela possibilidade dele interferir na investigação e também pelo fato dele estar cumprindo essa missão no exterior. Evandro, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Bom trabalho por aí. Se tiver mais novidades, é só chamar a gente ao vivo. Quero entender de vocês como que vocês avaliam, então, mais esse desdobramento da Polícia Federal. Agora, um coronel do Exército que é suspeito de organizar uma reunião com outros pares para discutir a possibilidade de um golpe na democracia. Alangani. Pois é, de novo, esse coronel, ele não tem foro privilegiado, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto aí que eu vejo, uma outra irregularidade jurídica, o Supremo é a suposta vítima, também é o acusador, e o juiz, ferindo o princípio do sistema acusatório. E ali na notificação seria fake news, ele disparou uma série de fake news para desacreditar no processo eleitoral. Evandro, veja, por mais que seja condenável moralmente falando fake news, mas fake news, de acordo com a legislação brasileira, não é crime. Não existe crime sem lei que o preceda. Então, acho que, de novo, essa prisão preventiva dele, acredito que é uma medida exagerada. Piperno, você vê uma medida exagerada, a prisão deste coronel, que à época também era apontado como um homem de confiança do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid? Não vejo como exagero, não. E veja, o Mauro Cid, ele vai se tornando o homem-bomba dessa trama toda, a despeito de ter sido quase que desqualificado e ter a sua importância muito subestimada por oficiais de patentes mais altas. Vou dar 2 exemplos rápidos. Na CPI, por exemplo,
o general Heleno foi lá e, quando confrontado, né, com a questão do Mauro Cid ter participado de reuniões com toda a cúpula do governo e, portanto, ele ter o que dizer nessas delações premiadas que ele fez, o general Heleno disse que de forma alguma, porque o Mauro Cid não participava de reuniões, né, de escalões tão altos assim. Uhum. Era praticamente era só um ajudante de ordens e fim de papo. Na mesma linha foi o general Mourão, que também falou sobre isso algumas vezes. Ele não pode ter visto, observado tanta coisa assim, porque, afinal de contas, ele estava lá só para cumprir as determinações do presidente e tal. Ele não participava desses eventos tão importantes assim. E vejam, aquelas imagens que a gente viu na semana passada, de certa forma, já contradizem essas duas afirmações. Fora isso, também há relatos da reunião lá de setembro, quando muito mais coisa acabou sendo discutida também. Então, Mauro Cid viu e ele está conseguindo documentar todas essas afirmações. Piperno, não, só trazendo essas imagens que a gente viu e debateu aqui semana passada, para deixar bem claro, né? Tem uma coisa meio difusa, cada um falando de uma intenção, e que fique bem claro uma coisa. O Jair Bolsonaro, o que ele propõe? Ele não propõe o uso do exército e da força. Ele até fala, o ministro da Defesa fala com palavrões, né? Você quer... Não estou falando de dar tiro. Ele fala que os 22 ministros dele deveriam vir a público e falar de uma suposta fraude no sistema eleitoral. É isso que ele está falando, mas o Jair Bolsonaro, especificamente, ele não está propondo o uso das Forças Armadas. Naquele momento, ele participa da urdidura, então, da fraude ao sistema eleitoral e, mais tarde, conforme, inclusive, o Mauro Cid já teria dito nessas delações que vazaram por aí, ele também opinou e pediu correções na minuta, chamada minuta do golpe, que foi entregue a ele, feito pelo Felipe Martins. Fala, Gustavo Segre. Quando a gente fala de Mauro Cid, devemos lembrar que ele foi preso pela questão da vacinação, né? Da dúvida a respeito da sua participação ou... Tem um caminhão de suspeitas e investigações em torno de Mauro Cid, né? E tudo isso vem à tona agora também com a delação dele. Então, essa operação tem muito a ver com a delação o acordo de delação que ele fez. E são delações que, logicamente, são questões de uma pessoa que sabe, que estava perto do poder e que aí faz refletir, né? Muitas das filmagens parece que são feitas ou atribuídas a ele, e aí a dúvida é para que alguém que gostaria de filmar uma coisa que não era para ser filmada nesse momento. Então você fala, será que não era uma forma de se proteger o dia de amanhã se tivesse alguma questão? Provavelmente a gente vai saber isso daqui a pouco. Mas sempre atribuído a essa questão de delação, como, de novo, né, algumas delações são válidas, outras delações são inválidas, e algumas são corretas e outras não são corretas. Mas o importante é saber a verdade, delinear quais são as responsabilidades de cada um, para que aqueles que não têm nada a ver continuem com a sua vida e aqueles que têm alguma coisa a ver sejam processados com o devido processo legal que possa atribuir, inclusive, às instâncias correspondentes, instâncias que, quando participa o Supremo Tribunal Federal, essas instâncias não estão, porque o Supremo é a última instância e, nesse caso, a única. Que foi, Piperno? Alguma coisa te intrigou? Sim. Já passo para você, sobre as imagens, delações e tal. Imagina se, numa sequência, num outro momento dessas investigações, alguém da Justiça resolver fazer uma cariação, por exemplo, entre Braga Neto e o general Gomes, né? Afinal de contas, o Braga Neto disse até um palavrão em relação ao então ministro do Exército. Então, o que é que naquele momento fazia com que os dois estivessem em campos opostos? Fala, Luiz Felipe Dávila. Olha, duas coisas chamam a atenção nisso, Evandro. Primeiro é que realmente essa cozinha do Bolsonaro é um desastre total. Ou seja, gente conversando sobre golpes, sobre críticas ao sistema eleitoral, minando, sim, pilares importantes da democracia. Então, esse é um primeiro ponto que cada vez vem mais à tona. Agora, a outra coisa, e a que mais me chama a atenção, essa investigação
é caminhar no escuro, ninguém sabe nada. Aliás, é o que o Segré falou, o Mauro Cid é preso por uma falsificação de carteira de vacina, e aí ele dali tenta pegar e fazer acusar agora sobre golpe de Estado. Aí o outro é pego, uma investigação à casa dele, acha uma pepita e põe o sujeito na cadeia em busca de outras provas. Ou seja, não tem uma linha de conduta de investigação. O que tem, na verdade, é uma forma de constranger as pessoas para confessar coisas. Então, isto volta à tona algo leviano ao Estado Democrático de Direito. Quem tem que ter essa investigação robusta antes de ir atrás das pessoas é o Ministério Público, é a PGR, todo mundo. Não pode começar a fazer isso, porque isso é extorsão. Você está indo atrás de uma coisa, não acha, e aí, você vai ficar preso aqui se não falar, se não delatar, não é assim que se faz as coisas. Então, de novo, eu sempre enfatizo a importância disso. Nós temos de respeitar as regras do Estado Democrático de Direito. Não podemos ir atrás de investigações ou atitudes paralelas para descobrir aquilo que a investigação não encontrou. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, é preciso ter cuidado com isso. Mas o fato é, o que vem à tona neste momento, é muito grave saber que na cozinha do presidente da República haviam, sim, articulações em torno de um plano de um golpe de Estado. Gustavo Segré, levantou a mão. Levantei a mão porque era simplesmente para relembrar entre nós e com a nossa audiência o processo não entrando no mérito do Supremo Tribunal Federal. Tem uma investigação, a Polícia Federal faz a investigação, em função do que ela encontra, ela eleva a acusação com todos esses materiais para o Ministério Público avalia essas informações, se encontra que tem material suficiente, eleva a acusação na Justiça e a Justiça determina se tem material como para tomar o processo e a partir de aí iniciar o processo judicial. Então tem uma investigação, a Polícia Federal, Ministério Público, Justiça. Nesse caso não, é ao contrário, é a Justiça que aciona a Polícia Federal e que intervém o Ministério Público. Então são processos diferentes que não são aplicáveis para a grande maioria das pessoas e nesse caso em particular sim. Provavelmente seja, e eu ouvi um jurista falar, que tinha a ver com que naquele dia 8 de janeiro teve uma interferência no próprio prédio do Supremo Tribunal Federal e que isso habilitaria a investigação a partir do Supremo Tribunal Federal. Desconheço se é assim, mas em termos tradicionais é investigação, Polícia Federal, elevação ao Ministério Público, se entende que vale a acusação, eleva para a Justiça, se a Justiça entende que vale a acusação, começa o processo legal. Quer acrescentar algo, Dávila? Sim, é exatamente o que o Segré falou. Então, já que nós não estamos seguindo o by the book aqui, o que são as regras mesmo, o que a gente está tendo é um regime de exceção, cada um cria um jeito para investigar uma coisa. Está errado isso, não é assim que nós temos de ir atrás para desvendar as evidências do que vem sendo apresentado. O que vem sendo apresentado é gravíssimo, mas não pode ser por um jeito de exceção, fugindo à regra, que se chega a coletar provas materiais. Aliás, num Estado de direito democrático, você sabe muito bem, Evandro, que coletar provas por meios ilegais, ela é inválida na hora do tribunal. A gente já viu essa história acontecer e a gente sabe também o que pode ocorrer depois, né? O tempo vai trazer essas respostas.